Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! E se uma lei tivesse um botão de autodestruição automático? Nossa, isso seria o sonho de muita gente, né? Com certeza. Para quem acompanha a gente, imaginem só um cenário onde o governo cria uma regulação para o mercado, e aí, se depois de alguns anos essa regra acabar arruinando a economia ou, sei lá, sufocando a inovação, ela simplesmente se desinstala sozinha. Sem precisar daquelas décadas de debates infindáveis no Congresso para ser revogada. É, de fato, uma premissa muito forte. Exato. E hoje o nosso mergulho profundo vai explorar exatamente isso. Vamos desempacotar isso e analisar os bastidores de uma proposta legislativa brasileira de 2026 que está tentando aplicar essa lógica implacável ao universo da inteligência artificial. É um conceito que, honestamente, desafia muito da nossa tradição jurídica aqui no Brasil, sabe? Porque, historicamente, a gente enxerga a criação de leis como a construção de uma ponte de concreto. Como assim, Baponte? Tipo, o legislador desenha a planta, levanta as fundações, o asfalto seca e a regra fica lá, imóvel, guiando o trânsito por décadas. A gente quer que as regras do jogo sejam super permanentes. Claro, a famosa segurança jurídica, né? Isso, sim, sim. Mas a tecnologia atual, ela meio que implodiu essa permanência. E o que é fascinante aqui é que esse projeto de lei surge num momento crucial. Estamos falando do projeto de lei número 1476 de 2026, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, certo? Apresentado agora há pouco, em março. Exatamente. O contexto de abril de 2026 é essencial para quem está ouvindo entender a gravidade da coisa. Porque o Senado aprovou o Marco Legal da Inteligência Artificial no final de 2024, Verdade, a gente lembra bem dessa correria. né? E desde o ano passado, 2025, a Câmara dos Deputados está com uma comissão especial debruçada sobre ele. Então, o que o autor desse novo projeto aponta é um risco iminente. O risco de importar problemas, imagina. Isso, tentar fazer aquele copia e cola clássico de modelos estrangeiros, tipo o AI Act da União Europeia. Aplicar isso na nossa realidade sem calcular o estrago pode ser fatal. Porque, veja bem, não se trata de ser contra a proteção de direitos fundamentais. A questão é que proteger direitos custa dinheiro. E muito dinheiro. Sim, e impor o custo de conformidade europeu a uma startup brasileira nossa, isso pode ser uma sentença de morte para o nosso ecossistema de inovação local. A missão central desse documento é impor uma inversão de papéis. Antes do governo ditar as regras da IA, o próprio Estado vai ter que provar, com dados matemáticos, que a canetada funciona e não mata as empresas. Mas espera um pouco. Lendo as nossas fontes para essa análise de hoje, me surgiu uma dúvida muito básica. O Brasil já não tem uma exigência legal para que o governo calcule o impacto dessas novas regras? Ah, você diz o decreto de análise de impacto regulatório? Isso. Se não me engano, existe um decreto de 2020 sobre isso. Então, por que o Congresso está gastando energia para criar uma legislação totalmente nova? Eles até deram uma sigla própria, a AIR, que é a Avaliação de Impacto Regulatório e Econômico para IA. A obrigação de fazer essas contas já não deveria existir? Bom, essa sua dúvida é basicamente o ponto de partida de todo o problema. Sim, a gente tem um decreto geral desde 2020. Só que o texto de justificativa desse novo PL expõe as fraturas desse modelo atual. Fraturas tipo o quê? Ele não funciona na prática. Não para esse cenário. Primeiro, tem uma limitação de escopo gritante. O decreto atual se aplica ao Poder Executivo, então os ministérios, as agências reguladoras, mas ele não alcança os projetos de lei que nascem da cabeça dos próprios deputados e senadores. Ah, quer dizer que o Congresso ficou de fora da própria regra de responsabilidade. Clássico. Exatamente, clássico. E segundo as regras gerais de 2020, não tem a especificidade técnica, a granularidade que os sistemas de AI exigem hoje. Mas olha, o terceiro ponto é de longe o mais sintomático. Na prática, o governo simplesmente ignora a ferramenta.
Olha, isso me chocou muito nas anotações que a gente preparou. Tem uma citação direta de uma pesquisa feita em 2025 pela Universidade de Brasília. E os números são absurdos. A pesquisa da UNB, sim. Eles foram mapear tudo, né? Criaram o uso de análises econômicas de custos e benefícios pelos ministérios brasileiros entre 2022 e 2024. Sabe quantas experiências documentadas eles encontraram nesse período de 2 anos em toda a esplanada dos ministérios? É um número assustadoramente baixo. 4. Apenas 4 experiências documentadas. É ridículo. Pensem no volume oceânico de portarias, resoluções, normativas que a máquina federal produz todas as semanas. Descobrir que a conta econômica foi feita só 4 vezes mostra uma cultura de legislar no escuro. É legislar no instinto puro. É como tentar usar um manual de instruções de uma máquina de escrever para consertar um computador quântico, sabe? Se o governo já ignorava a matemática básica antes, por que a gente deve acreditar que essa nova exigência da AIRI não vai acabar como tipo mais um formulário inútil que um estagiário preenche correndo só para cumprir tabela? É uma objeção super válida. Mas, se conectarmos isso com um cenário maior, a diferença agora é que o custo dessa omissão já começou a bater na economia real. E o projeto tenta justamente criar travas institucionais mais fortes para responder a isso. Travas, no sentido de frear o ímpeto dos reguladores? Isso. As fontes trazem um exemplo muito claro sobre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Lá no planejamento estratégico deles para 2026 e 2027, eles já deixaram bem claro que vão fechar o cerco sobre o uso de IA treminada com dados pessoais. O que, em teoria, é o papel deles, certo? Certo. Inclusive, o documento lembra que a ANPD já aplicou aquelas medidas cautelares pesadas contra gigantes de tecnologia, como a Meta, né, por usarem dados de brasileiros para treinar algoritmos sem uma base legal sólida. Mas aí tem um detalhe. Quando a Meta sofre uma restrição dessas, eles têm um exército de advogados e um caixa financeiro infinito para absorver o impacto. Eles mudam a rota, pagam as multas e seguem a vida. Mas e uma startup de tecnologia médica lá de Minas Gerais que usa IA para ler exames de raio-x? Aí que tá. Esse é o grande ponto central do projeto. Se a NPD ou o próprio Congresso começarem a disparar regras ou cautelares sem a obrigatoriedade estrita de uma avaliação prévia, os custos imprevistos vão simplesmente destruir esses pequenos competidores locais. Viram pó da noite para o dia. Exato! O Brasil corre um risco gigantesco de criar um ambiente de profunda insegurança jurídica logo no setor que mais cresce no planeta, entende? Se a regra pode mudar da noite para o dia sem nenhuma base empírica, o capital de risco simplesmente faz as malas. Eles vão financiar startups na Colômbia, no México, em qualquer outro lugar. Fugindo da nossa burocracia imprevisível. Isso. Então a EAR foi desenhada para forçar a máquina estatal a parar e demonstrar, numericamente, quem é que vai pagar a conta daquela nova regra. Bom, entendido o tamanho da encrenca. Vamos olhar sobre o capô dessa solução. O que exatamente compõe esse tal estudo de impacto? Porque o texto da lei deixa bem claro que não é só um memorando de 2 páginas pedindo licença. Longe disso. Pelo artigo 3º, é um estudo ex ante, ou seja, prévio, extremamente rigoroso. Os reguladores vão precisar quantificar os efeitos, não só econômicos, mas sociais e até ambientais. E com foco muito especial no impacto sobre micro, pequenas e médias empresas, além da livre iniciativa. E tem uma diretriz ali que me chamou muita atenção. A obrigação de provar que estão escolhendo a, abre aspas, alternativa menos onerosa. Isso me parece bem forte. Essa é uma das peças mais sofisticadas da proposta legislativa. A lógica é que a regulação estatal dura aquela que impõe obrigações severas. Sanções, multas, deve ser sempre obrigatoriamente a última opção na mesa. O Estado tem que provar que tentou de tudo antes de pegar pesado. Exatamente. Antes de propor uma lei restritiva, o governo tem que demonstrar no estudo por que alternativas mais leves falhariam. Eles precisam comparar a proposta, por exemplo, com uma autorregulação do próprio setor, ou com a criação de normas técnicas voluntárias, incentivos fiscais para boas práticas, ou até a criação de selos de certificação. Tem que justificar muito bem o uso da força da caneta, então. O que faz todo sentido na teoria. Mas vamos trazer isso para a realidade do tempo das coisas, do relógio mesmo. O famoso tempo de Brasília. Exato.
Segundo o projeto, lá no artigo 4º, os órgãos teriam um prazo de 60 a 90 dias apenas para elaborar a versão inicial desse estudo da AIER. E depois disso, ainda são obrigados a abrir uma consulta pública por no mínimo mais 30 dias. A conta vai subindo. Pois é, estamos falando de 3 a 4 meses de trâmites burocráticos antes de a lei sequer começar a ser discutida a sério nas comissões. Em um cenário de tecnologia onde modelos de linguagem e redes neurais dão saltos geracionais a cada semestre, adicionar 4 meses de preparação não é garantir que a lei já nasça totalmente defasada. Isso não paralisa o Estado? Olha, essa sua crítica é super válida, reflete muito a tensão entre velocidade e qualidade que o direito digital enfrenta no mundo todo hoje, mas a gente precisa olhar para os princípios orientadores do projeto, lá no artigo 18, e também para o artigo 10. A ideia ali é impor racionalidade e proporcionalidade. Frear a emoção do legislador. Justamente. Até as leis criadas por parlamentares precisam vir acompanhadas desse estudo. Se um deputado propõe uma regulação de IA hoje baseada apenas, sei lá, num instinto político ou porque leu uma manchete alarmista de jornal, O que acontece muito, convenhamos. acontece o tempo todo. Se ele propuser isso sem a AI anexada, as comissões podem simplesmente congelar o projeto. Elas devolvem a bola, exigem um estudo ou pedem que o órgão central do executivo faça um parecer técnico. O objetivo não é atrasar por atrasar, é impedir que o Congresso, movido por aquele pânico moral em torno da IA, crie amarras irreversíveis sem entender a tecnologia. A pausa forçada como mecanismo de defesa, entendi. Ok, eu aceito que a lentidão pode evitar desastres políticos. Mas a gente ainda tem o problema da mutação tecnológica em si. Como assim? Digamos que o governo faça um estudo perfeito de 120 dias, aprove uma lei super equilibrada hoje, e daqui a 8 meses, a arquitetura inteira da inteligência artificial mundial mude. Como o arcabouço da lei lida com o fato de que a realidade econômica de hoje não vai ser a mesma do ano que vem? É para resolver esse exato hiato temporal que o projeto introduz duas ferramentas que são, assim, verdadeiramente vanguardistas para o padrão administrativo brasileiro. Os sandboxes regulatórios, no artigo 7º, e as chamadas cláusulas sunset, ou cláusulas de caducidade, lá no artigo 8º. Ah, aqui é onde fica realmente interessante. Essa parte dos sandboxes eu achei intrigante nas fontes, mas me deixou com uma pulga atrás da orelha. Conta mais, o que te preocupou? A ideia, como descrita no projeto, é criar um ambiente regulatório experimental. Uma espécie de laboratório isolado, onde as empresas podem testar tecnologias inovadoras por até 24 meses. E isso, podendo ser prorrogado. Elas testam sem sofrer o peso total da regulação vigente, claro, desde que não coloquem os usuários em risco. A intenção é nobre, né? Testar antes de soltar no mercado aberto. Sim, é o test drive oficial. Mas isso não é um prato cheio para virar uma brecha corporativa imensa? Uma grande empresa não poderia usar o sandbox apenas como um escudo legal para operar à margem da lei por 2 anos, ganhando o mercado e só depois preocupar em lidar com as consequências? Como evitar que esse laboratório vire uma terra sem lei? Esse é um risco real. O sandbox de fachada é um fantasma que a literatura regulatória internacional alerta bastante. Mas o PL tenta amarrar isso exigindo que esse ambiente seja estritamente supervisionado pelo Estado. Tem que ter métricas contínuas de segurança, proteção aos usuários e muita transparência. A empresa não ganha um passe livre para fazer o que quiser. Ah, eles ficam sob vigilância. Total. Ela ganha um perímetro de testes onde os reguladores estão literalmente observando cada movimento. E o aprendizado gerado ali dentro retroalimenta a regulação futura. Mas voltando ao seu ponto sobre a rápida obsolescência da tecnologia, se o sandbox é a ferramenta para antes da IA ir ao mercado, a resposta real para depois que a lei já existe está na cláusula sunset. Que vem com a tal avaliação ex post, certo? Avaliação posterior. Exatamente. O projeto exige que entre 12 e 60 meses após a lei ou a norma entrar em vigor, o governo é obrigado a realizar uma avaliação de resultados, uma auditoria mesmo. Eles precisam medir se a regra alcançou o que prometeu e se os custos de fato superaram ou não os benefícios na vida real. E se a conta não fechar? Se a resposta for que a lei foi um fracasso ou ficou obsoleta, a cláusula sunset entra em ação. Ela é um dispositivo que dita a caducidade automática da norma. A regra simplesmente morre. Caramba! É exatamente o botão de autodestruição que eu mencionei na abertura. É como se as leis brasileiras finalmente ganhassem um período de teste gratuito, tipo um aplicativo. Uma boa analogia. Né? Se o aplicativo da lei for ruim,
pesado, cheio de bugs na economia, e não entregar a proteção que prometeu nas propagandas, a sociedade não precisa passar por um calvário no Congresso para desinstalar? A assinatura do aplicativo legislativo é cancelada automaticamente. É bem por aí mesmo. Mas vem cá, como isso funciona na prática do direito? Porque se uma lei complexa evapora da noite para o dia, não se cria um caos jurídico gigantesco para as empresas que gastaram verdadeiras fortunas com advogados para se adequar a ela? Ah, com certeza. Por isso, o texto não é imprudente a ponto de desligar a tomada de uma vez só num solavanco. A proposta estabelece que a suspensão dos efeitos dessa regra ineficiente deve ocorrer de forma gradual. O objetivo é justamente preservar a segurança jurídica e os direitos que foram adquiridos durante aquele período em que a norma existiu. Entendi. Um pouso suave. Isso. Mas olha, o mais fascinante aqui, e que pouca gente percebe de cara, é a inversão do ônus da prova no jogo de poder de Brasília. Como assim, inversão de poder? Pensa na dinâmica atual hoje. Se a gente tem uma lei terrível em vigor, cabe à sociedade civil, aos setores prejudicados, gastar um capital político imenso. Tem que fazer lobby por anos, implorar para o Congresso colocar a revogação em pauta e tentar convencer os políticos a revogá-la. É um desgaste enorme e quase nunca dá certo. Quase nunca. Agora, com a cláusula sunset, o ônus inverte completamente. O Estado é quem tem que provar, com dados atualizados e abertos, que aquela lei continua sendo boa para a sociedade. Se o governo não conseguir provar isso na avaliação ex post, ele perde a lei. O sistema regulatório ganha, pela primeira vez, um mecanismo de autolimpeza das regras ineficientes. Nossa, isso soa incrivelmente eficiente e moderno no papel. No papel, ressaltando bem. Exato. Porque a gente não vive no papel, né? A gente precisa falar sobre os dentes da lei, sobre a integridade desses dados que vão embasar o fim ou a manutenção de uma regra. Porque uma legislação que cria todas essas exigências documentais, ela também cria um incentivo gigantesco para a manipulação dos números. A velha maquiagem de dados. Sim. Pensa comigo, um político influente ou um diretor de agência reguladora que quer seja por ideologia ou por pressão de um grupo de interesse aprovar uma regulação super pesada sobre inteligência artificial. O que impede esse cara de simplesmente virar para os seus técnicos e ordenar que eles ajustem as planilhas da AI? Para mostrar que os benefícios vão ser estratosféricos e os custos quase zero. Exatamente isso. Como o projeto do deputado Rubens Pereira Júnior evita que essa análise rigorosa vire apenas, sei lá, uma peça de ficção matemática bonita para justificar vontades políticas obscuras. É um ponto crítico, mas o texto tenta blindar o processo construindo um sistema de governança com dentes bem afiados, como você falou. Pelo artigo 5º, não basta o próprio órgão dizer que a conta dele está certa e ponto final. Antes da regra ser editada, a AI precisa passar por um parecer técnico independente num prazo de até 30 dias. Independente quem? Outros políticos? Não. Envolve um painel com especialistas de fora do governo. A gente está falando de acadêmicos de economia, juristas respeitados, cientistas de dados independentes. E vai além disso. O artigo 13 traz a criação obrigatória de um repositório central totalmente público. E o que vai para esse repositório na internet? Os PDFs com os resumos? Tudo. Absolutamente tudo. Todos os dados brutos recolhidos, todos os códigos estatísticos, os algoritmos e códigos matemáticos que foram usados nas modelagens de previsão, tudo precisa estar aberto ao público. A única exceção é se existir um sigilo industrial ou legal, mas que precisa ser rigorosamente justificado, item a item. Ah, então qualquer um pode recalcular a rota. Essa é a intenção. A ideia é permitir que qualquer pesquisador de universidade federal ou, sei lá, qualquer cientista de dados júnior de uma startup pequena possa fazer o download do material, rodar os modelos do governo no próprio computador e verificar se as contas realmente batem. É um nível de transparência metodológica que a gente não costuma ver. Ok, transparência é ótimo, mas a transparência por si só não assusta ninguém se não houver consequências pesadas, né? Sem dúvida. Universidade. Baixe os dados do repositório e descubra que o estudo do governo foi grosseiramente manipulado para esconder o custo real de uma nova lei sobre reconhecimento facial, por exemplo. O que acontece com o gestor público que assinou essa farsa? O projeto prevê algo no artigo 11, não prevê?
Sim, é aí que a lei mostra as garras de verdade. As sanções previstas não são apenas burocráticas, daquelas que acabam numa nota de repúdio. Apresentar um estudo de impacto inverídico ou atuar com dolo para aprovar uma regulação escondendo o impacto real para o mercado resulta na abertura imediata de processo administrativo disciplinar. O famoso PAD. O terror de quem está no serviço público. Exatamente. E a punição não cai só no colo do técnico coitado que rodou a planilha no Excel a mando do chefe. Ela atinge diretamente o dirigente máximo do órgão ou da entidade responsável por aquela regulação. As penalidades podem ir de advertências a multas financeiras severas e, em casos de fraude comprovada, culminam na perda do cargo público da função. Nossa, perder o cargo por causa de estatística maquiada? Isso muda completamente o jogo de incentivos dentro de Brasília. Muda, né? Um dirigente de agência, por mais vontade política ou ideológica que tenha, vai pensar 100 vezes antes de forçar a barra em estudo econômico, porque ele sabe que pode perder a cadeira e ainda responder a processo sério se for pego alterando as fórmulas. Mas com tantos órgãos, ministérios e agências envolvidos, quem é que vai ser o grande maestro de tudo isso? Quem supervisiona essa orquestra da AI? O projeto pensou nisso para evitar a concentração de poder num lugar só. A engenharia institucional, lá nos artigos 9 e 15, distribui as responsabilidades. O Ministério da Economia, ou o órgão central que vier a substituí-lo, atua como o grande coordenador do sistema. Mas as análises técnicas não ficam restritas a eles. Tem mais gente na mesa? Tem. Existe a previsão de participação técnica obrigatória do Banco Central e da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, além, é claro, das agências reguladoras específicas dos setores que a IA em questão estiver afetando, tipo a Anatel, a Anvisa. Mas o grande freio final, a última camada de fiscalização forte, externa ao Executivo, é entregue ao Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU vai auditar os algoritmos do governo? Basicamente, o TCU ganha a prerrogativa expressa de auditar essas análises posteriormente. Eles vão verificar lá na frente se as estimativas fiscais e os impactos econômicos que o governo declarou nos estudos iniciais bateram mesmo com a realidade depois que a lei entrou em vigor. É um cerco bem fechado. Bom, para tentar sintetizar a enormidade dessa proposta incrível que a gente dissecou hoje, as nossas fontes deixam muito claro que o PL 1476 de 2026 é, no fundo, um reconhecimento de ignorância por parte do Estado. É uma boa forma de colocar. O projeto levanta uma barreira puramente técnica para que essa ansiedade dos políticos não esmague o desenvolvimento tecnológico do Brasil, ao exigir essas análises econômicas prévias super severas, criar os test drives nos sandboxes e embutir prazos de validade para leis ruins, com as cláusulas sunsets. O país tenta achar um ponto de equilíbrio, equilibrar a inovação com a proteção, sem sufocar quem produz. E para quem está ouvindo, a gente busca se informar sobre o futuro do trabalho, do mercado e da tecnologia em si, esse mergulho revela algo maior. Os bastidores das regras que vão ditar a tecnologia de amanhã estão passando por uma modernização drástica. A burocracia está tentando evoluir. No fundo, a lei está exigindo que a regulação estatal se torne tão inteligente, adaptável e baseada em dados quanto os próprios sistemas de IA que ela tenta controlar. É um baita avanço civilizatório. Sem dúvida. Mas isso me deixa com uma reflexão final que o projeto não responde e que se constrói em cima de tudo que a gente debateu. A gente viu hoje um método analítico fantástico, metódico e à prova de populismo. 60 a 90 dias de estudo inicial, 30 dias de consulta pública, mais um tempo considerável para o painel de revisão independente analisar as contas. Tudo lindo e cuidadoso. Mas tem um mais aí, não tem? Tem um mais gigantesco. No universo tecnológico, onde uma nova geração revolucionária de modelos de IA é lançada quase todo mês pelas grandes empresas do Vale do Silício, será que esse método governamental super cuidadoso e analítico vai conseguir acompanhar a velocidade da máquina? Ou nosso Estado estará sempre elaborando e revisando estudos brilhantes sobre tecnologias que já ficaram no passado? Fica o questionamento no ar para a nossa próxima exploração. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior
com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!